Código de Posturas ele foi atualizado, então, no ano de 2006 e ele limita, então, a poluição visual, mas de forma somente através das propagandas, ou seja, principalmente da colagem, da pintura, né, do fixar propagandas em locais públicos, né, ou seja, sejam aqueles informativos, os cartazes que acabam sendo colados nas vias públicas, né, e aí a limitação, por exemplo, nos postos de iluminação é totalmente proibido. A fiscalização é adequada e conforme a legislação vigente. Nós atuamos ainda com a legislação bastante antiga, que é o Código de Posturas de 1950, com alterações leves a partir do ano de 2006. Agora, passando disso, é preciso construir uma legislação nova, moderna, que amplie o diálogo com a sociedade e com aquele que é empreendedor, comerciante, o fabricante, que se estabelece na cidade, de ter uma legislação que permita, porque eu só posso fiscalizar hoje placas em passeio público, logradouros e praças e totens onde atrapalhe o deslocamento do pedestre. Nós dialogamos, notificamos e multamos e retiramos placas. Claro que esse movimento é um movimento que não agrada, né? Mas nós precisamos cumprir a lei, mesmo que ela seja uma lei apertada, não é uma lei moderna que contemple a situação atual, mas nós estamos trabalhando com muito afinco e todos os dias. Estamos aqui hoje no Museu Histórico Regional de Passo Fundo, tendo como cenário essa belíssima exposição Raízes Palestinas, História através da Arte, para falarmos sobre essa problemática mostrada no vídeo, tratando da questão da poluição visual. E uma das últimas imagens foi justamente o prédio aqui da Intendência, que é um dos alvos dessa constante colagem de cartazes poluindo então o aspecto do prédio. Para conversarmos com nós, então, sobre essa questão, está conosco o advogado Ilmar Júnior Baldo, que move uma ação popular exigindo que o município crie, então, uma política municipal que iniba a poluição visual aqui em Passo Fundo. Também com a professora Miria Tedesco, publicitária, professora do curso de Publicidade da UPF. E também a arquiteta, a professora Ana Paula Vicker, professora da UPF, no curso de Arquitetura e Urbanismo, para conversarmos sobre essa questão da poluição visual. Então, a primeira questão eu jogaria para o advogado Ilmar. O que levou você a mover uma ação contra o município? Na verdade, foi uma iniciativa advinda de uma pequena parte da minha pesquisa de mestrado, que envolve o direito à cidade, que envolveu formas com que a cidade se apresenta hoje, especialmente sobre a questão da sustentabilidade urbana, da problemática da organização do espaço visual, estético, enfim, de todo esse complexo contexto que envolve esse amplo conceito do meio ambiente artificial. Então, eu não sou passofundense, eu sou de uma cidade próxima daqui, mas adotei Passo Fundo para morar já há algum tempo. Venho desenvolvendo a docência aqui, juntamente com a advocacia. E o que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é que a cidade se apresentava um tanto quanto desordenada, e um tanto quanto insalubre, sob o ponto de vista da organização do seu espaço visual urbano.
Me chama a atenção o vídeo, que o vídeo procurou dar um aspecto um pouco mais relacionado com a utilização de espaços públicos, com a utilização de cartazes, faixas, elementos de comunicação visual mais populares, vamos usar essa expressão, né? Mas a ação ela é muito mais complexa, ela tem um objeto um tanto quanto mais profundo, né? A ação visa combater toda e qualquer forma de utilização do espaço visual urbano que de alguma maneira se apresente em excesso ou que em alguma maneira se apresente desconforme com os princípios do direito urbanístico, com os princípios do direito ambiental mais especificamente. A ação é uma ação, a gente chama isso de um right constitucional, é uma ação constitucional colocada à disposição de qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa, inclusive um residente no Brasil, né, poderia propor uma ação popular, aqui no caso ambiental, poderia ser também uma ação popular do consumidor, poderia ser uma ação popular contra ato administrativo. Qualquer cidadão tem o direito de propor esta ação com vistas a fazer cessar ou impedir que um ato lesivo, no nosso caso aqui ao meio ambiente, mais especificamente ao meio ambiente artificial, continue acontecendo ou possa acontecer. No caso, existe uma legislação específica que trata de poluição visual? Na verdade, nós temos grandes estruturas do direito ambiental e urbanístico que, de alguma forma, recepcionam e acalentam essa ideia de uma cidade ordenada e sustentável, mas há uma tarefa muito específica destinada pela própria Constituição ao município, né, como ente político, como ente federativo, para que faça o controle do uso e ocupação do seu espaço urbano. Então, aqui, basicamente, há uma tarefa institucional do município, né, do poder público municipal, para que legisle sobre a sua ocupação do espaço urbano. Aqui, de todas as formas, desde o trânsito até a utilização de fachadas e outdoors, até a disposição do seu lixo, até a limpeza das ruas, até a manutenção e a conservação do seu patrimônio histórico, da sua beleza cultural, arquitetônica. Aqui talvez as colegas possam se manifestar mais especificamente sobre questões técnicas. O que me levou a propor esta ação era justamente sair desta zona de conforto com que a sociedade normalmente se coloca, né? Sair desta parcela de uma sociedade passiva para uma sociedade ativa. Na condição de professor de direito ambiental, especialmente, eu sempre procurei demonstrar os remédios constitucionais, os remédios processuais postos à disposição da sociedade, do cidadão, para questionar questões de ordem ambiental, cultural e de todo gênero. Então, foi, além de uma satisfação pessoal propor esta medida, porque ela demonstra na prática de que o direito está posto para melhorar a vida das pessoas, foi para mostrar para os acadêmicos, para as pessoas que estão se aprimorando academicamente, cientificamente, de que é possível também com a intervenção do Poder Judiciário, e não só esperando uma boa vontade política, às vezes, se propor um lugar melhor para se viver. Então, esta ação, apesar de ter sido proposta por mim, poderia ter sido proposta por qualquer outro cidadão passofundense, ela tem uma intenção coletiva, uma intenção difusa, uma intenção social, que é melhorar a condição de vida na cidade de Passo Fundo, é dar uma cidade mais agradável, mais acolhedora, né, de alguma forma que ela possa mudar um pouquinho o aspecto. Professora exatamente. Ana, como é que fica a questão do patrimônio histórico em meio a essa questão da poluição visual? Bom, nós temos um trabalho do curso de arquitetura que já foi concluído em 2005 e nós trabalhamos com um diagnóstico generalizado, mais ou menos dentro do conceito que é trazido na ação em relação à avaliação de todos os aspectos que envolvem poluição visual, né? Então, assim, não ver a poluição visual só como as placas do lojista, porque a gente também, ao fazer essa pesquisa, entendeu que o comércio e essa vitalidade ela é um aspecto a ser considerado na cidade contemporânea. Então, nós não podemos desconsiderar que a cidade contemporânea ela é comercial, nós vivemos numa sociedade que é consumista, capitalista, e que essas placas, essas manifestações, elas fazem parte da nova paisagem contemporânea, né? E aí, a partir daí, entender o que é poluição visual e chegar às análises dos elementos que poluem, né? Foi um trabalho bem árduo, porque é um limiar muito estreito entre o que é o excesso e o que é a vivacidade do comércio, enfim, né?
Mas dentro da nossa pesquisa, a questão do patrimônio chamou muita atenção, porque o patrimônio não só o aspecto de colar cartazes no edifício causa poluição visual. O aspecto de descaso e falta de manutenção também é um tipo de poluição visual. Então você vê paredes com eflorescência, com mofo, com pintura descamando, janelas caindo muitas vezes. Isso também é um aspecto desagradável daquilo que é percebido visualmente, né? Então, o patrimônio, eu me lembro na época, assim, a gente teve vários momentos, né? Quando começou a pesquisa, a primeira luta foi para retirar a parada do ônibus aqui de frente do museu, que obstruía completamente o conjunto arquitetônico. E que também vendia um espaço na parada do ônibus para publicidade. Aí, claro, aí uma das conclusões nossas também foi a uniformização do mobiliário urbano. Foram substituídas as paradas de ônibus, agora nós temos uma uniformidade desse mobiliário, né, que já está um pouco melhor do que estava, mas ainda assim mostrou no vídeo usado a colação dos cartazes, enfim, né. Então são vários aspectos que a gente tem que considerar, que eu acho que a professora Miria também poderia dar uma contemporaneizada, porque ela trabalha com essa parte daí do comércio, do lojista, da publicidade, que também não é o inimigo mortal da poluição visual, né? No caso, eu acho que em Passo Fundo nós temos uma questão justamente essa do patrimônio. Tem muitas casas que são patrimônio histórico que nós não conhecemos a fachada. Que não se conhece, que está totalmente obstruída, exatamente. Sim, e ao mesmo tempo você tem o comerciante que precisa vender o seu produto e investe nessa publicidade também. Como é que fica essa questão da publicidade, patrimônio? Pois então, eu acho que tão boas as falas dos colegas aqui e elas, de certa forma, mostram que essa discussão também está ganhando uma maturidade. O vídeo, como bem falou, acho que o professor, parece que ele entende poluição visual como uma coisa muito própria da publicidade. E eu não vejo assim e acredito que não seja assim. Então, a primeira coisa que acredito que está na hora de compreendermos é o que é realmente poluição visual. Até porque eu creio que isso é uma coisa também bastante cultural. O que é poluição para um latino pode não ser para um americano, né? Então, nós temos que considerar, em primeiro lugar, o que seja realmente poluição visual. Numa visão muito básica, a gente entende como a desarmonia, quando o nosso olhar já não digere de forma saudável aquilo que vê. Mas como a palavra diz poluição visual, então nós poderíamos dizer que tudo o que nosso olho vê e não percebe com beleza ou com harmonia, passa a ser então poluição visual. E aí não seria descabido dizer que, inclusive, que tudo o que está ao alcance do nosso olho pode tornar-se poluição. Isso vale da fumaça de um ônibus. Depois do convite para vir ao programa aqui, eu naquele dia resolvi fazer o meu trajeto casa-trabalho prestando atenção em tudo o que eu encontrava no caminho. E aí eu vi quase assim, meio que horrorizada, como as próprias pessoas se comportam no meio ambiente. Então, quando o professor move uma ação, né, popular, eu diria que essa ação também é para as pessoas. Porque as pessoas produzem poluição visual no momento em que elas fazem mau uso, depositando seus lixos, o toco do cigarro, o ônibus do próprio município que acelera e te deixa com uma fumaça tomando conta. Acho que a gente entra nessa questão que a Ana falou, quer dizer, esse limite entre ordem e desordem é bem complicado, às vezes, de estabelecer, né? O que é poluição e o que não é. Na verdade, assim, o que a gente vai observando é que pega o conceito geral, como a Meire estava dizendo, poluição é tudo que agride, está em excesso, enfim. Mas quando a gente vai tratar de cidade, espaço público, né, aí a gente vai avaliando. Poluição visual, aí tem todos os elementos que estão ao alcance do olhar. Desde a fiação elétrica, posteamento, né, falta de conservação, por exemplo, das placas urbanas, que a gente vê muito em Passo Fundo, a placa de sinalização pare, por exemplo, colocada num bloco de concreto que normalmente está quebrado ou no meio da rua, mal posicionado.
calçadas quebradas, meios fios quebrados, terrenos sujos, muros caídos, né? Calçadas que você não pode andar. Então, aí vai no outro aspecto, além de bloquear a mobilidade, também esteticamente contribui para a sensação de descaso, sujeira e poluição visual. Mas aí você vê, Ana, com licença, só Sim. por falar nisso, que no nosso vídeo, eu, por sinal, fiquei bastante incomodada com o vídeo, porque quando se fala em poluição, o próprio poder público, ele fala em autuar. Falando em autuar, quer dizer, quais são as medidas que o poder público pode tomar em relação a essa? O próprio poder público reconhece o atraso do seu Código de Postura, né, que é de 1950. O próprio poder público reconhece que há uma necessidade de legislar modernamente essa questão, mas aí usa-se o artifício da fiscalização e da autuação. Mas com base em que e privilegiando, no caso, ou privilegiando negativamente apenas o lojista, o comerciante, seja de produtos ou serviços. Mas eu pergunto, e esse é um assunto que a gente tem discutido em diversos lugares, o que é que as pessoas que habitam o município e que aqui vêm para estabelecer seus negócios, elas têm de conhecimento sobre isso, e no momento em que, ao se estabelecerem, encontram um comerciante ao lado que já excedeu o tamanho de sua placa, por exemplo, né? Por não ter orientação e porque foi permitido. Se a placa está ali, aí entra a conveniência também do próprio poder público, né? Mas exatamente. Então, assim, quando se fala em autuação, então teria que ser um arrastão, né? Ou essa palavra tem que ser temporariamente banida até que se crie um novo formato, uma nova relação. Na verdade, existem normas federais de cunho geral, de aplicabilidade plena em todos os municípios do Brasil. Cito, por exemplo, o Código Eleitoral, que vai prever regras específicas para as campanhas eleitorais. Mas esse já é novo. Não, já Mas tem na algum... última eleição nós vimos, fotografei inclusive para compor a pesquisa, vários desses tripés móveis, claro, mas há colocados no espaço público, na calçada, onde seria há uma o fiscalização espaço de específica, né, também em relação à justiça eleitoral. Então, é todo um sistema bastante complexo. Primeira consideração, os problemas da poluição visual não são pontuais, não é o lojista, é tudo aquilo que eu e a professora nos referimos. Tudo aquilo que, de alguma forma, todos aqueles problemas pontuais que, somados, causam esta sensação desagradável, talvez de pressão que a cidade exerce sobre o ser humano hoje. O ser humano hoje trabalha muito, porque ele precisa consumir muito, porque ele vive em um mundo eminentemente capitalista de consumo, em que naturalmente o subproduto desse consumo é o lixo, que também provoca naturalmente a poluição visual. Mas enfim, até tem alguns trabalhos que colocam a própria questão da poluição visual causar cansaço visual nas pessoas, estresse, distração no trânsito, também como problemas. Então, né, se propôs a revisão do plano diretor agora num passado recente e essa questão passou absolutamente despercebida. Então hoje nós estamos preocupados com recuos laterais, frontais, está aqui uma professora para nos ajudar aqui, laterais, frontais, coeficiente de aproveitamento, e a gente não se deu conta de que não há uma política pública, por exemplo, para se ordenar o espaço, o tamanho desta publicidade, né? A gente viu o exemplo de São Paulo, não é caso para Passo Fundo, uma medida emergencial, drástica, traumática, como se fez em São Paulo, apesar de eu ser favorável, mas eu acho que não é para Passo Fundo. Mas a cidade, 80% da população, para ser mais exato, 79% da população paulistana aprovou, chamando de bom ou muito bom aquela política pública, que fez renascer a cidade de trás da sua publicidade, de trás da sua ocupação do espaço visual. Aí você acaba caminhando por outros terrenos um tanto quanto mais complicados, né? Será que os comerciantes, será que a cidade deixou de vender, deixou de produzir, deixou de gerar riqueza? Eu acredito que não. A questão eu entendo assim, não estou aqui defendendo isso. Mas acho que é importante que eu mesma, como cidadã, estou assistindo. Claro, de jeito nenhum. Claro. Mas apenas
o caminho mais fácil para se entender poluição visual hoje é atacando a comunicação publicitária. Eu não estou dizendo que esse é o discurso aqui, assim, é o mais rápido, mais direto, mas entender que é isso que está ferindo a harmonia de qualquer cidade. Eu penso que hoje, por exemplo, as cidades perderam, e aqui adentrando um pouquinho, saindo da minha esfera do jurídico, as cidades perderam a sua identidade, perderam seus aspectos arquitetônicos, culturais, naturais. As cidades estão hoje, elas passam despercebidas àquilo que realmente interessa para o ser humano, para o seu bem-estar social e para o seu lazer, para o exercício da sua cidadania, sua dignidade, para estar se preocupando com outras coisas que de alguma forma lhe causam mal-estar ou desconforto. Então, eu sou uma pessoa que quando cheguei em Passo Fundo, meu prazer era no final de semana passear pelo centro de Passo Fundo. E isso não é um passado muito distante, são 6 ou 7 anos. Eu penso que eu perdi este prazer, né? Eu perdi este conforto que eu tinha em circular pelo centro e me sentir à vontade. Eu acho que o centro hoje, que deveria me dar uma sensação de liberdade, uma sensação de harmonia, uma sensação de acolhimento, ela me dá uma sensação de pressão, de desconforto. Eu costumo sempre citar, e a professora já conversou comigo sobre isso, por que Gramado e Canela se apresentam para nós como duas cidades turísticas e que são extremamente agradáveis e acolhedoras? Porque elas têm uma política pública que vai se preocupar desde a questão do espaço visual, dos lojistas, da fiação, da calçada, de todos os aspectos que envolvem o bem-estar do meio ambiente, sobre o aspecto paisagístico, estético, sobre o aspecto da harmonia, sim, do meio ambiente artificial. Então, não é pontual, não. Eu até brinquei na última semana com a professora, será que alguém discutiu a cor dos containers de Passo Fundo? Será que alguém se preocupou se o laranja e o azul são apropriados para a nossa cidade? Ah, mas, professor, isso não tem nada a ver com poluição de jogos? Eu acho que tem tudo a ver. Será que alguém parou para discutir com quem realmente tinha condições, com quem trabalha com marketing, com quem trabalha com arquitetura e urbanismo? Será que se parou para discutir se essas cores eram adequadas para o meio ambiente artificial? É uma questão pontual, mas é uma questão que também vai atrapalhar no contexto. Eu acho que o que se percebe, você citou Gramado e Canela, né? Mas o que se percebe em Passo Fundo é que muitas vezes as ações são feitas de forma isolada e pontual e não se tem uma noção do todo da cidade. Exatamente. Passo Fundo é uma cidade que tem uma implantação muito interessante, né? Eu comentei na reunião que nós tivemos sobre poluição visual. É uma das poucas cidades que possui uma avenida como a nossa Avenida Brasil, que cruza a cidade leste-oeste com uma vegetação abundante e que poderia estar muito mais aproveitada e desenvolvida se tivéssemos um planejamento da cidade como um todo, desde a parte de acessibilidade universal, questão da poluição visual, questões de valorização do patrimônio histórico, arquitetônico, que na maioria das vezes é público, são edifícios públicos, então a própria prefeitura está pecando nesse sentido de não manter os seus bens adequadamente, né? E vemos assim que tivemos algumas ações entre o trabalho de 2005 e hoje, 2012, algumas ações que melhoraram. Essa questão que ela comentou no vídeo sobre a proibição dos cartazes. Nós tínhamos naquela época, no meu diagnóstico, tem fotos bem interessantes, que a proteção das árvores tinha um espaço, anuncia aqui. Então, as paradas de ônibus tinham um espaço, anuncia aqui. Nós tínhamos todos os elementos que eram para ser mobiliário urbano poderiam ser passíveis de publicidade e isso vendido pela prefeitura. Isso já mudou um pouquinho, né? Então. Isso mudou num aspecto. Porque, claro, nós vamos ter outdoors, nós vamos ter... Você vai em espaços extremamente vivos, como, por exemplo, o Times Square, que tem aquelas televisões e tal. Aqui em Passo Fundo agora estão entrando as novas tecnologias, né? E são espaços vivos, mas aquilo está num lugar que tem uma identidade daquele lugar. Então, de repente, começar a ver a cidade como um todo e permitir, em alguns espaços pode fazer isso, em alguns espaços não pode fazer isso. Então, concluindo, né? Passo Fundo precisa ainda de alguma política Passo Fundo precisa parar e pensar sobre a cidade um pouco pensar mais, a sua né? própria De forma cidade. íntegra, né? Aí conseguiríamos talvez, né? Porque até mesmo a fiação, você fala assim, nós temos ruas tão bonitas, General Neto e Bento Gonçalves, o corredor até Agari, que era um espaço de apogeu econômico no início do século XX, a própria Moron, né? Então ter os espaços onde que as coisas podem acontecer, onde as coisas não podem acontecer, né?
Passamos para as considerações finais agora de cada um. E o Mar, quais seriam as considerações? Registrar que essa ação tem uma finalidade não condenatória, né? Esta ação tem uma finalidade de exigir do poder público uma postura ativa, né? Uma postura consciente da sua obrigação institucional e da sua obrigação de organizar, né? De propor uma política pública, de propor um amplo debate na sociedade civil, na estrutura das pessoas que de alguma forma podem formar opinião, que de alguma forma podem contribuir para a cidade. Então a ideia que esta ação tem como elemento principal, como foco, como objeto é exigir do poder público que faça um amplo estudo de viabilidade de uma legislação própria que atenda às necessidades econômicas, empresariais, arquitetônicas, culturais, paisagísticas, estéticas, históricas da nossa cidade. E após um amplo debate na sociedade civil de um projeto de lei nesse sentido, que seja enviado ao Legislativo Municipal e aprovado, e aí então o próprio objeto da ação estará concluído, né? Esta ação tem uma finalidade que é exigir do poder público que legisle sobre uso e ocupação do seu espaço visual urbano, não só sob a perspectiva da publicidade, e sim sobre a organização contextualizado da sua paisagem estética e urbana. Professora Merier? Bem, eu acho que um exercício importante seria se tivéssemos 100 metros da nossa avenida aqui utilizados para um teste piloto de uma área dentro daquilo que se entende a não poluição visual, e com o comprometimento e a possibilidade de que a própria cidade acompanhasse como está hoje, quantas coisas aconteceram que eliminaram, o que tinha antes, como está agora, enfim, qual o sentimento, qual a sensação de quem passa por ali, de quem trabalha ali, a própria questão de vender o menos ou mais, tudo isso analisado nesses 100 metros piloto, nós poderíamos apresentar às pessoas, mesmo ao poder público, uma ideia do que poderia ser nossa cidade com um trabalho um pouco mais consciente e com vistas tanto à sustentabilidade do meio e também das próprias pessoas. Professora Ana? Bom, em vista ao que falou para o Merier, eu acho que é importante a gente mostrar essa parte do estudo mais técnico, mas sempre lembrar que não é só autuar e multar que vai gerar algum efeito. Nós temos que pensar numa questão mais ampla de educação. Volto a falar no outro episódio, já falei sobre isso. Eu acho que Passo Fundo merece ter um trabalho mais próximo de educação ambiental, patrimonial, e nisso o resultado da poluição visual, né? E através dessa ideia da Promirier, isso também colabora com a educação, mostrar como pode ficar melhor, né? Como ele falou, as pessoas às vezes se acomodam num estado de que está tudo bem, não vou me movimentar. Mas eu acho que Passo Fundo tem sim como crescer, e a partir de um comprometimento generalizado. Não é só o poder público, mas também a sociedade como um todo, né? Agradeço a presença de vocês aqui. Pelo visto, a questão da poluição visual é algo bem mais complexo e bem mais complicado do que parece aparentemente. É uma problemática que afeta Passo Fundo hoje e precisa envolver o poder público e a sociedade como um todo para a discussão e a busca de alguma alternativa, ou pelo menos amenizar a questão. Apoio Cultural Patrimônio Imóveis. Os melhores negócios ao alcance de um clique. Acesse patrimônio.com.br.